Gênesis, no capítulo 26, a partir do versículo 1, que nos diz assim: e houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor aparece a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e abençoarei, pois a ti e a tua semente eu darei todas essas regiões, e eu farei o juramento que jurei a Abraão teu pai, e eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas regiões, e em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, os meus mandamentos, meus estatutos e as minhas leis. E Isaque habitou em Gerar. Versículo 12 nos diz assim: então Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 por 1, e o Senhor o abençoou. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vamos ver que Isaque ele está atravessando um momento de crise, um momento de fome, onde a terra se recusava a produzir. Ele está sobre Gerar. O momento que Isaque está vivendo não é um dos melhores. E nesse momento a palavra vai nos dizer que o Senhor se apresenta a Isaque, que o Senhor vai se manifestar e se apresentar a primeira vez a Isaque. E quando eu olho para isso, eu vejo que esse texto ele nos ensina que nos momentos de crise, muitas das vezes são os momentos onde nós vivemos as nossas maiores experiências com Deus. Há crises que vêm sobre as nossas vidas, não para nos matar, mas para nos aproximar ainda mais do Senhor, para nos levar a conhecer Ele na sua profundidade. Quando eu olho para a palavra, eu vou ver Ezequiel no capítulo 1, ele está dizendo que ele está no cativeiro, às margens do rio da Babilônia, mas foi naquele cenário de crise, de dor, de cativeiro, que o Senhor se revela a Ezequiel. Os céus se abrem e ele tem revelação de Deus. Quando nós olhamos também para Jó, nós vamos ver Jó dizendo que ele enfrentou a dor, enfrentou a dificuldade, a perda, o luto, a doença, os seus amigos, as acusações dos seus amigos, mas no final do livro de Jó, Jó vai declarar dizendo que ele entendia que antes ele conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas depois do luto, depois da prova, depois da dor, depois da dificuldade, ele conhecia Deus face a face. Então muitas das vezes as crises que nós vivemos, elas nos levam a maiores experiências que nós temos com Deus. Foi nesse momento que o Senhor se revelou a Isaque, foi nesse momento que o Senhor renovou as promessas, que o Senhor liberou a palavra, que o Senhor ali mostrou o seu cuidado sobre a vida de Isaque. E ali no meio dessa revelação é interessante, porque o Senhor vai falar com Isaque e dizer: olha, Isaque, tu não vais descer para a terra do Egito, e segue para a terra que eu te disser, habita na terra que eu te mandar. Provavelmente no tempo da crise, no momento da dor, talvez Isaque, assim como Abraão, foi tentado a descer para o Egito. O Egito tinha pão, no Egito tinha uma proposta, no Egito se plantava sem lágrimas, estavam colhendo, tinha um mantimento, tinha aquilo que Isaque precisava, mas o Egito não era o lugar da promessa, o Egito não era o lugar da direção de Deus, o Egito não era o lugar onde o Senhor tinha reservado para abençoar a Isaque. Então o Senhor dá uma palavra de proibição: Isaque, não desce, não vai para o lugar da proposta, não vai para o lugar onde aparentemente tem o que tu precisa aqui, mas segue o lugar aonde eu te disser, e lá eu serei contigo, e lá eu te abençoarei, e lá eu multiplicarei a tua semente. Deus deu a palavra de proibição, só que ao mesmo tempo que ele deu a palavra de proibição, não vai para esse lugar, ele também libera a palavra de direcionamento, porque Deus muitas das vezes vai nos dizer não,
não. E o não também é cuidado, é livramento de Deus. É Ele já vendo o nosso amanhã. Mas quando Ele está dizendo não, não vai para o lugar que aos teus olhos parece bom, mas não é o lugar que eu tenho para ti. Permanece no lugar. Qual é o lugar que Deus está dizendo para Isaac permanecer? É no lugar onde tem crise. É no lugar onde a terra não estava ali, estava se recusando, né, a germinar, a frutificar, a produzir. Então Isaac ia ter que se mover por uma palavra e por fé, em crer que o cenário de crise, o cenário de escassez era o lugar da bênção, e não seguir aquilo que aos olhos dele parecia bom, para viver a promessa de Deus. Então Deus às vezes nos diz não, mas Ele também não nos deixa perdido, Ele não nos deixa sem direção. O Senhor libera uma palavra sobre a vida de Isaac: fica, permanece em Gerar, para que tu sejas abençoado, porque ali eu serei contigo. Só que o que é interessante, Thaís, é que a palavra que Deus está liberando para Isaac é totalmente contrária à proposta. A palavra que Deus está dizendo: Isaac, fica, permanece, é um lugar onde o cenário, a ótica humana não tem nada para oferecer. Mas naquele momento o cenário não tinha nada, mas Isaac estava debaixo de uma palavra. E há momento que os nossos olhos vão mentir, como o pastor estava até dizendo no culto, que a nossa mente às vezes vai mentir pra gente. O cenário está dizendo: olha, não vai dar certo, não vai acontecer, você não vai receber, você não vai prosperar, você não vai ser abençoado. Mas nós estamos debaixo de uma palavra, e aquele que libera a palavra, ele se responsabiliza. E a palavra que o céu libera sobre as nossas vidas, ela não volta vazia. Eu costumo dizer que quando Deus fala, a ótica humana, o que a gente vê, talvez ainda não é realidade. Só que quando Deus abre a boca para liberar, Ele está dizendo algo que na eternidade já é real. Então é Deus dizendo: eu estou falando para ti aquilo que os teus olhos ainda não veem, mas que o céu já determinou, e que no tempo e na hora certa irão se cumprir. Isaac tinha duas opções: olhar para a palavra, olhar para o cenário. Eu vou olhar para a palavra que Deus me deu, ou eu vou olhar para o cenário? E ele escolheu olhar para a palavra de Deus. Ele escolheu se mover pela palavra de Deus, e ele foi abençoado. Só que a bênção não estava em si, em Gerar. A bênção não estava em si, na semente que Isaac iria liberar. A bênção estava no eu serei contigo. Tanto que no versículo 12 que nós lemos, a palavra vai dizer que Isaac semeou naquela terra e recebeu 100 por 1, e diz: e o Senhor o abençoou. A bênção não está no cenário geográfico, a bênção não está até mesmo naquilo que muitas das vezes a gente quer se apoiar sobre a nossa entrega. A bênção está no eu serei contigo, em ter Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos finalizando mais um ano de 2025, entrando em um novo ano, 2026, e como de costume, às vezes a gente faz aquela listinha: esse ano eu quero conquistar isso, eu quero ter isso, eu quero isso, isso, isso e aquilo, e às vezes a gente deposita toda a nossa confiança só num papel que a gente escreve acreditando que no outro ano irá acontecer, mas não muda as nossas práticas, não muda a nossa vida, não convida Jesus para estar conosco em mais um ano. E eu quero nessa tarde te dizer isso: talvez o cenário seja improvável, talvez você está olhando e dizendo: olha, tá tudo dando errado, mas você está debaixo de uma palavra. Eu te digo: se mova por essa palavra, mas tenha convicção que o que vai trazer a bênção, a prosperidade para a sua vida nesse ano de 2026 é o eu serei contigo. É estar no lugar onde o Senhor estará contigo, é estar no lugar debaixo da bênção de Deus, é permanecer no lugar onde o cenário talvez está dizendo que não, mas você sabe que aquele que te prometeu é fiel, e a obra que ele começou, ele vai completar sobre a sua vida. Inclusive o Senhor me faz lembrar de Elimeleque, que estava sobre Belém, lugar da bênção, só que está vivendo um momento de crise, e ele não quis permanecer ali por conta daquele momento, e foi buscar, foi peregrinar em Moabe, que não era o lugar da direção de Deus. E Elimeleque sofreu consequências irreparáveis. Deus está falando com pessoas nessa tarde, dizendo: não sai do lugar da bênção, não sai do direcionamento que eu te dei, permanece, ainda que venham propostas, ainda que venham coisas tentando te tentar a sair do lugar da bênção, permanece, ainda que a porta esteja fechada. Talvez tenha alguém agora dizendo: mas como é que eu vou ficar nesse cenário? Aqui não tem um mantimento, aqui tem crise, aqui tem provação, aqui tem humilhação, aqui
tem dor. Eu não sei qual é a realidade do teu cenário, mas de uma coisa eu sei: há uma palavra sendo liberada sobre a sua vida. E eu quero profetizar nessa tarde a você que está ligado conosco. Eu creio que nesse momento uma palavra está te alcançando. O Senhor está liberando uma palavra sobre você, dizendo: te move pela minha palavra, olha para a minha palavra, e a minha palavra mudará o teu cenário, a minha palavra mudará a tua vida. E a palavra de Deus é: permanece no lugar da benção, permanece no lugar da obediência, permanece debaixo da palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida.